Fala pessoal, beleza? Se vocês viram aí na thumbnail que você tem uma nota de R$ 100 e não é R$ 100, eu não fiquei louco e você não ficou maluco. É isso mesmo, R$ 100 não são R$ 100. Vocês estão vendo essa notinha aqui de R$ 100, ela é uma nota verdadeira, mas ela não vale mais aqui R$ 100, beleza? Isso porque nós temos mais de 30 anos aí do Plano Real e nós temos um problema inflacionário muito grande nesse país. Então vou falar nesse vídeo aqui de todo o histórico e também de como se proteger aí da inflação, beleza? Então o real, se você não conhece a história, se você nasceu depois dessa data, eu nasci bem antes dessa data aqui, o real ele foi criado lá em 1994 no então presidente, no governo presidente Itamar Franco, que sucedeu ao Collor aí, depois do impeachment, tá? Ele teve a missão de resolver uma das maiores crises inflacionárias do mundo que nós vivíamos aqui no Brasil. Na época, o Brasil vivia como a gente vê hoje Venezuela e Argentina com inflações altíssimas, beleza? Na época, eu lembro muito bem, quando eu ia no supermercado, já cheguei a empurrar o remarcador de preço, porque existia aquelas maquininhas de remarcar preço. Não existiam computadores nem nada, né? Então era um carimbinho lá numa maquininha que ficava etiquetando lá o preço das coisas. Eu saí correndo para pegar o saco de arroz para minha mãe no supermercado antes que o cara remarcasse o preço. Então o valia era o preço lá do papelzinho que estava lá no saco de arroz, do feijão, sei lá o que você estivesse comprando aí na época. Então, na época, as maquininhas faziam que os preços chegassem a subir mais de 3.000% ao ano aí no Brasil, porque a inflação era um bicho muito doido aí e descontrolado. Então o plano conseguiu fazer com que reduzir a inflação aí nos limites bem aceitáveis, mas a estabilização a gente sabe que não é o suficiente, que o país é altamente inflacionário, beleza? Então esse é um problema que a gente enfrenta aí até hoje. Vocês estão vendo aqui a data, na fotinha aqui que está aparecendo na tela do computador, que o real já vigora aqui a carinha do nosso presidente, ex-presidente aí, Itamar Franco, que hoje já deve estar aí bem velhinho, conhecido pelo seu tupete. Então, os governos Sarney e Collor, eles tentaram aí, sem muito sucesso, inclusive o Collor meteu a mão no bolso da galera, pegando a poupança aí de todo mundo. Por isso que a gente tem esse problema aí de investir até hoje, porque as pessoas têm medo de deixar dinheiro no banco justamente por causa do fatídico ex-presidente Fernando Collor de Mello, que pegou o dinheiro da galera. Então o Sarney e o Fernando Collor não conseguiram aí, sem sucesso aí, eles ficaram sem sucesso em resolver a inflação que foi herdada lá da época dos militares. Então, ao assumir a presidência após a queda do Collor, o Itamar Franco convidou aí quem veio a se tornar depois o Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda, assim como é o nosso querido Andrade, hoje nosso ministro da Fazenda, para tentar conter aí o problema da inflação e reorganizar a nossa economia. Então ele reuniu aí vários economistas coordenados aí pelo Pedro Malan, que foi presidente do Banco Central, que reuniu aí uma galera muito grande para fazer um plano de ação econômica e escreveram aí no final de 1993, terminaram aí o Plano Real. Na época, a inflação batia tanto recorde que prejudicava muito os pobres. Se vocês viram aí o documentário do Senna, 1994, lá o ano que ele infelizmente veio a falecer, você via lá aquela fila de pessoas lá pegando comida na rua, pegando os sopões da vida, várias crianças lá sem camisa, no shortinho, vários molequinhos na rua, pegando comida, né, de quem distribuía. Você vê isso muito bem no documentário do Senna, do Ayrton Senna, que falava aí muito da carreira do Senna, mas mostrava a realidade aí brasileira. Então, você via aí muito isso nesse documentário. E aqui, estou passando aqui na tela para vocês a carinha do nosso ex-presidente Fernando Henrique, e depois aí que assumiu aí como ministro da Fazenda, criou esse plano junto com Pedro Malan e outros economistas para fazer aí o Plano Real. Então, em 94, a inflação estava aí em 40% ao mês, 3.000% ao ano.
os preços subiam sem parar, gasolina, alimento, prestação de casa. E na época, a cada hora do dia, a gente tinha uma moeda chamada Cruzeiro Real, que era tanto carimbo na época, que ele valia bem menos aí, muito menos ainda em relação ao dólar. Era que a gente chamava de hiperinflação. A gente tinha vários truques aí, os economistas foram criar uma espécie aí de dólar virtual que se chamou a URV, que era a Unidade Real de Valor. Então, a roda viva dos preços continuava corroendo aí o Cruzeiro, mas a gente não tinha esse problema com o URV, essa mágica que eles criaram aí para conter a inflação. Então, depois do URV, o URV ele foi perdendo as letrinhas, ele perdeu a letra U e a letra V, que permaneceu aí o R de real, que foi o nome da moeda. Então, o RV, Unidade Real de Valor, foi tirado o I o V e ficou o real, que é o nome da nossa moeda aí, que nascia para conter aí a doença chamada hiperinflação. Inclusive, a gente tinha nota aí de R$1 que não existe mais hoje. Então, a ideia aqui foi acabar com a inflação. Então, pessoal, vocês viram que eu peguei a minha notinha de R$100 aqui. Nota de R$100 aqui, que é um marco histórico. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê desse marco histórico. Porque R$100 era o salário mínimo em 1995. Então, o salário mínimo vigente hoje é 1.518, que foi aumentado aí pelo decreto 12.342 de 2024. Vocês estão vendo na tabela aqui um percentual de aumento de 7,51%. Estou mostrando aqui na tabela aqui para vocês também os salários vigentes, mínimos vigentes, desde o ano de 1994. O primeiro salário mínimo foi de R$ 64,79, depois teve aumento no mesmo ano de 94 de 8%, indo para 70%, e depois em 95 teve 42% de aumento, indo para R$ 100, e assim foram os aumentos do salário mínimo até a data de hoje, como vocês estão vendo aqui nessa tabela que está aparecendo aqui no vídeo. Então, agora eu vou fazer aqui um minuto de silêncio, que eu vou começar a comparar aqui a nota de R$100 em 94, o poder de compra e o poder de compra atual, tá? Então, todo mundo aqui fazendo seu minuto de silêncio em benefício aí da nossa moeda, que vem se desvalorizando muito nesses vários anos aí, quase 31 anos de plano real. Então, em memória aí da nossa moeda, do nosso real, a gente faz aí esse minuto de silêncio em homenagem a esse falecido aí, nosso real, que a gente agora vê a inflação no ano de 2025. A gente vê aí, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Essa é uma revolta tão grande. Se tem problema de aumento do preço do café, se tem a nossa picanha que tá caríssima, até o acém tá R$40 o quilo, acém moído R$40. Nossa, tá tudo tão caro. Café então nem se fala. Você tem até que tomar cuidado para comprar. Se você consegue comprar um pó de café aí no mercado, você vai comprar o raio do pó de café, você pode ter a surpresa de comprar o falso pó de café lá, porque criaram até isso aí, que o negócio é tão parecido, os pacotes, que... Mas tudo bem, vamos lá. Então, estou pegando aqui uma imagem que um carrinho... Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido.
Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. De compras no ano de 2025, com uma nota de R$100, você comprava aí muita coisa. Em 2010, você vê aqui esse carrinho de compras, vocês estão vendo aqui na nossa tela do computador, tendo uma redução muito grande. Agora, meu amigo, hoje, R$100, vai comprar, você vai comprar 2 kg de A100, você gastou 2,5 kg de A100, você gastou R$100 no supermercado. 2,5 kg de A100, se você comprar lá um saco de arroz, comprar um café, um feijão, mais uma coisinha lá, você gastou R$100. Olha a diferença do carrinho. Meu amigo, quanto que era em 2005? Isso em 2005, não estou comprando nem 94. 2005 com hoje. Vocês estão vendo aí que R$100 não compra nada. A inflação, infelizmente, vem corroendo aí a nossa moeda. E aqui vocês estão vendo, eu estou mostrando para vocês aqui uma nota de R$5 em 1994. Quanto valia em 2022 uma nota de R$5, 67 centavos. E pessoal, isso aqui é o R$100 que não serve para nada, mas essa nota de R$100 aqui em 1994, ela vale nada mais, nada menos que um pouco menos do que essas duas notinhas aqui. Tá até voando, não quer nem ficar na minha mão, ó. Essa notinha aqui de R$10 e essa notinha aqui de R$2. Em 2023, essas R$100 valiam R$12,47, como vocês estão vendo na minha tela. E hoje vale menos do que essas duas notinhas aqui, os R$100. Então, nós tivemos uma perda aí de 88% do valor da moeda. E agora, pessoal, vou falar para vocês aqui dos números impressionantes que são esses monstros aí que chamado inflação que corrói a vida. Porque a sua inflação é diferente da minha inflação, que é diferente de todo mundo. Principalmente a gente que compra mais coisas no supermercado, a gente sente mais do que os outros lá, que não costumam ir tanto no supermercado, né? Então, pessoal, olha só, você tem ideia, o IPCA de 94, de julho de 94 até maio de 2024, ele teve um acumulado de 708,02%. E eu vou mostrar aqui para vocês uma curiosidade do IPCA. Eu vou colocar até na tela do computador. Eu, sinceramente, vou tentar ler esse número aqui, porque o IBGE a gente sabe que ele produz aí IPCA, mas eu acho que o IBGE não consigo entender essa cesta do IPCA não, porque sinceramente eu acho que esse nosso IPCA é a maior mentira que existe no Brasil hoje. Sinceramente, não consigo compreender esse falso IPCA que a gente tem hoje, com tudo tão aumentando tanto, e a gente tem um pouco mais de 4% ao ano. Mas como a gente viu uma vez aquele Lindenberg, acho que é Lindenberg Farias, um deputado do PT, comparando, mas a inflação da Argentina diminuiu para pessoal falando que a inflação da Argentina tinha diminuído para 186%, se não me engano, no ano. Pô, coisa pra caramba também. A nossa inflação tá 4,86%, vocês estão falando isso. Isso num tweet lá, sei lá, quantos 2, 3 meses atrás. Meu amigo, só para você ver o pó de café, o tanto que aumentou. E o Lindenberg não compra comida, não. O Lindenberg tem ganho. Assim como todos os deputados e senadores, eles têm tudo pago lá, tudo pago do nosso bolso. Então eles nem sabem o que estão falando no negócio de inflação. A gente que está aqui, ó. Mas vamos lá. Inflação acumulada de 1980 a 1984 é uma curiosidade que eu tenho que mostrar para vocês. Eu vou colocar esse número aqui na tela, porque eu acho que esse número aqui é assim, eu acho que é isso aqui mesmo, ó. 13 trilhões 342 bilhões 346 milhões 717 mil 671,70
é a inflação acumulada dos anos de 1980, um pouco antes do ano que eu nasci, até 1994, um ano que eu me ajoelhei para ver o Brasil ali ganhar nos pênaltis da Itália na Copa do Mundo, beleza? Então, de 1980 a 1994 é esse número mesmo, 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,70%. Isso era a inflação, a inflação acumulada da época, tá? De 14 anos. Então, os principais números aqui da inflação entre os anos 80 e o ano 94, em 1980 foi 110% de inflação, em 84, 215%, em 89, 1.764%, em 93, 2.477%. Fico pena do meu pai e da minha mãe na época, gastavam um dinheirão com tanta inflação. A inflação acumulada em junho de 94, a inflação acumulada dos 12 meses era 4.922%. Somente em 94 foi 916% aí de inflação. Então, a inflação eleva aí muito as crises econômicas. A gente vai falar aqui também de várias crises econômicas, mas agora eu vou falar aqui do salário mínimo hoje. O salário mínimo hoje, tanto em algo em torno de 1.518, na época, a gente em 1995 era uma notinha de 100 aí. Uma notinha de 100 era o salário mínimo. Agora, você da classe média, prepara para chorar. Que tá ganhando um dinheirinho bom lá, trabalhando no banco, concursado, prepara para chorar que daqui a pouco eu vou falar. Então, ó, salário mínimo de R$100,95, hoje você 15 notinhas dessa, mais uma de 10, uma de 5, uma de R$2 e uma moedinha de R$1, você consegue o salário mínimo atual, que é 1.518, tá? Então, atualmente são necessárias 15 notas aí e o salário mínimo teve uma valorização aí de 1.312%. A gente viu que de 94 até 2024 foi 708%, até maio de 24, tá? Então, ó, só para você chorar um pouquinho. Hoje melhorou um pouquinho, mas a conta que eu fiz aqui foi arredondando para cima com um dólar a R$6, tá? Um atendente do McDonald's nos Estados Unidos pode ganhar entre $25 mil e $33 mil no ano. Vou pegar o mínimo aqui de $25 mil vezes R$6, dão exatamente R$150 mil no ano, R$12.500 por mês. Você da classe média está ganhando igual ou menos que um atendente de McDonald's dos Estados Unidos. Por causa da desvalorização do dólar, por causa da falta de controle que a gente tem aí fiscal, por causa do excesso de gasto, os investidores tirando dinheiro, tirando o dólar do país, quem é da classe média que ganha R$12.500 está ganhando a mesma coisa que um atendente do McDonald's que ganha no estado que paga menos $25 mil no ano. A mesma coisa, tá? É isso aí que você está tendo aí. Mas nós tivemos aqui, agora comparando aqui nossos problemas também, que a gente não teve só problemas internos, nós tivemos problemas em diversos países também, que agravou aqui os problemas da nossa inflação e a nossa desvalorização da moeda, que em 1998 ela era câmbio fixo, até 98, entre 94 e 98, e com as crises que ocorreram aí, tiveram que fazer o dólar flutuante. O dólar chegou a valer 89 centavos aí, tá? Só para você ter uma ideia. Mas depois, com o câmbio flutuante, nós tivemos aqui várias crises e infelizmente, a desvalorização da nossa moeda. Então, em 1994, nós tivemos a crise do peso mexicano, também conhecida como El Horror de Diciembre. Esta crise foi causada por uma desvalorização inesperada do peso mexicano, que foi incapaz de manter a taxa de câmbio fixo em relação ao dólar. Então, o governo mexicano teve que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nos anos 90, provavelmente 98, se não me engano. Foi a
desvalorização da moeda aí, porque o México estava sofrendo com uma crise de falta de confiança muito grande. Em 1997, uma outra crise que também veio trazer inflação para a gente aqui, desvalorizar nossa moeda, foi a crise financeira asiática, que foi a crise dos gigantes asiáticos, dos tigres asiáticos, que foram em vários países asiáticos. E em julho a moeda tailandesa se desvalorizou muito. Então logo depois que era da Malásia, da Indonésia, das Filipinas, que também repercutiu em Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, desvalorizando aí bastante a moeda. Isso aí desvalorizou também, afetou aqui, aumentou o preço, fez uma barbaridade. Em 98 nós tivemos a crise do rublo, a crise russa, que teve a desvalorização e a inadimplência da Rússia. A Rússia entrou em colapso e fez a suspensão parcial dos pagamentos internacionais. Então a desvalorização da moeda teve bastantes consequências. Então a FMI concedeu aí vários créditos multimilionários aí para a Rússia. 2000 nós tivemos as crises das empresas.com, as empresas de internet. Teve o boom de internet, estourou a bolha e tivemos um problema muito grande também em 2000. 2021 você sabe o que ocorreu, tivemos um problema das torres, que em setembro de 2021 isso também afetou bastante. Em 2001, mais uma vez, em 2002, nós tivemos a crise argentina. Então a Argentina tem problema aí. Em muitos anos ela teve que suspender um pagamento de dívida aí de quase 100 bilhões de dólares. Então a Argentina está sofrendo aí muito grande. Então ela teve que, para suspender a saída de capitais aí, ela impôs restrições aí dos depósitos bancários. Foi uma medida conhecida como corralito, deve ser assim que se fala. Em 2008 e 2009 nós tivemos aquele problema lá da recessão, a grande recessão nos Estados Unidos, a crise imobiliária americana. Tem até filmes famosos aí falando disso. E os Estados Unidos viveu esse problema dessa crise até os anos 2020. Ainda sofria um pouquinho aí, fazendo com que tem até tem dois filmes muito grandes. Um é muito bom, um chama Grande Demais para Quebrar, que fala de bancos, e o outro filme que fala lá do cara que descobriu e apostou contra a recessão americana também em 2028. Esse filme é excelente, eu não estou lembrando o nome dele agora, que foi a crise aí 2008 e 2009, que foi a crise do subprime. Então, 2009 e 2010 nós tivemos a crise da Grécia, a crise da dívida na Europa, que a Grécia teve um déficit gigantesco também. Foi uma outra crise que afetou o Brasil aqui. Em 2013 nós tivemos a crise da Venezuela, né? Nós tivemos aí aquele problema sanitário aí em 2020. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui as alternativas aí do dinheiro parado. Olha só, se essa moeda aqui, se R$100, a gente tem mais de 700% de 94 aí. Até 2025, nós temos mais de 700, 800% aí. O que você tem que fazer para não deixar o dinheiro no colchão se desvalorizando? Então a gente tem aí que guardar o dinheiro em algumas instituições, em alguns bancos, né? Então, por exemplo, se você tivesse deixado o dinheiro na poupança, você teria aí um aumento aí de 1.690%. Então você teria R$ 1.790,44. Se você deixasse o dinheiro atrelado ao Selic, você teria 8.260, no CDI 8.093. E eu vou mostrar aqui para vocês o Tesouro IPCA+, que é agora aqui na tela do meu computador. Primeiro eu estou mostrando aqui a calculadora do Banco Central. Essa calculadora do Banco Central, vocês estão vendo aqui que eu estou calculando a inflação. Se eu tivesse deixado R$1.000 de 94 até janeiro de 25, eu teria R$ 7.764,78 desse período todo aí, quanto se eu tivesse guardado somente rendendo a inflação, beleza? Mas existem muitos títulos hoje para se proteger da inflação. Um deles é o Tesouro Direto. Normalmente o Tesouro Direto tem o Selic prefixado e IPCA+. Os que protegem da inflação é IPCA+,
e dependendo aqui pode ser o Tesouro Selic também, se a taxa Selic tiver maior aí que a inflação. Então nós temos o Tesouro IPCA mais 2029, nós temos o 2040 e o 2050 aqui. Esse aqui com resgate no vencimento também pode resgatar diário, também ele sofre efeito de marcação a mercado, Selic não. Efeito de marcação a mercado tem vídeos aqui no canal, vou deixar link aqui na descrição, falando sobre marcação a mercado. Então, Tesouro IPCA mais rende a inflação mais 7,41% em 2029, o 2040 rende 7,24% mais a inflação e o 2050 7,21% junto com a inflação. Nós temos os juros semestrais aqui que te pagam aí semestralmente um bônus, beleza? Não vou falar aqui do pré-fixado, porque o pré-fixado, em tempos de inflação alta, você pode perder dinheiro. Outro investimento que nós temos aqui também para proteger da inflação são os CDBs, LCIs e LCAs. Eu marquei aqui no filtro somente aqui investimentos de renda fixa. CDB é um investimento bancário que rende acima da inflação que eu marquei aqui para vocês. Então a gente tem o CDB, por exemplo, de um banco arriscado, Banco Voiter, IPCA mais 10,5%. Nós temos Banco Master, IPCA mais 10%. Temos o C6, IPCA mais 8,55%. Temos o BMG, IPCA mais 8,56%. Nós temos aqui um Banco Master, IPCA mais 8,45%. O que está mudando aqui são os vencimentos. Eu peguei esse aplicativo aqui, app Renda Fixa, para ver os rendimentos, tá? Então nós temos aqui, ó, IPCA mais 8,45% do Banco Master, tem um BR Partners, IPCA mais 8,15%. Então esses investimentos aqui te protegem da inflação, porém os resgates somente no vencimento. Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, você consegue vender antes, mas o Tesouro IPCA+, sofre marcação a mercado, beleza? Então você pode vir a perder dinheiro aí com marcação a mercado. Então nós temos CDB do BMG, ó, vencimento para um ano, IPCA mais 7,95%. Temos na Ágora aqui Banco Master, IPCA mais 7,95%. Então nós temos aqui diversas opções aqui de investimentos que podem aí te proteger da inflação e você, ou seja, você vai estar ganhando acima da inflação, beleza? Então vocês viram aqui diversos investimentos que te fazem ganhar aí acima da inflação. Por isso, pessoal, que eu falei aqui nesse vídeo, no título, na thumbnail, que R$100 não são mais R$100. Vocês viram o raio do carrinho de compras com R$100, você não compra nada. Se você comprar 2,5 kg de acém moído, meu irmão, tu gastou R$100. 2,5 kg de acém moído, tu gastou R$100. É impressionante. Aí o seu carrinho de supermercado não vai ter nada mesmo. Então, você sabe que a gente tem diversas políticas monetárias, então a política atual com juros altos, hoje, isso é para reflexão, tá? Os juros altos hoje é para conter a inflação e entrar no centro da meta. O centro da meta é 3,5% a 4,5%. Hoje a inflação está acima da meta, então o Banco Central vai ter que aumentar os juros para deixar a inflação aí acima da meta. Uma coisa que vocês têm que ter em mente também é a educação financeira. Como mostrei para vocês, os investimentos para proteger da inflação aí ao longo do tempo e você ganhar acima da inflação, consequentemente você não vai estar perdendo dinheiro. Porque, por exemplo, um erro que eu obtive na época foi investir aí num CDB, se não me engano, no Banco BTG Pactual, que rendia 6% na época, os juros estavam lá algo em torno de 3,5%. Os juros chegaram a cair para 2%, beleza, eu estou ganhando no meu pré-fixado lá 6%. Depois os juros subiram, né? Porque a inflação subiu para 10%, ou seja, a inflação nos anos de 2021 chegou a estar acima de 10%. Se você comparar o rendimento líquido lá, eu perdi 4% em vez de ganhar 6% lá pré-fixado. Então, por isso que a gente tem que ter investimentos aí líquidos rendendo acima aí da inflação para você ter um rendimento líquido ali, aquele bônusinho que eu te mostrei lá, o Tesouro IPCA 2040, rendendo lá 7,21, por exemplo, mais o IPCA. Então, apesar de todos os desafios que existem aqui no Brasil, o Plano Real ele foi essencial aí para conter a inflação e estabilizar a economia. Mas vocês sabem que tem que guardar o seu dinheirinho, investir corretamente, beleza?
Então, pessoal, eu quis mostrar nesse vídeo aqui um contexto histórico para mostrar para vocês investimentos que vocês podem ter a oportunidade de se proteger da inflação, beleza? Então, se valeu o seu like, dê o seu likezinho no vídeo. Se valeu a sua inscrição, se inscreve no canal. Eu sou o Valder Rocha, eu estou aqui para te ajudar aí nas finanças e investimentos. E toda hora que eu falo isso, começa a rir. Qualquer coisa, chama o VAR, beleza, galera? Um abraço, até mais e tchau, tchau.